O que será que a glicose alta no sangue pode afetar e como ela pode afetar, né, os órgãos genitais e a saúde sexual de quem convive com diabetes? Esse é o tema de hoje do nosso Diabetes Cast, um assunto que por muitos anos foi um tabu, mas que é importante a gente esclarecer, e a gente vai elencar aqui 5 problemas que podem afetar a vida sexual de quem convive com diabetes. E para falar sobre esse assunto, eu recebo 2 experts médicos especialistas, doutora Denise Franco, endocrinologista, bem-vinda. Ai, obrigada, Tom, de novo aqui, né? Adoro esse podcast. E o Ricardo Vita, urologista, uma fera também, a gente já gravou em outras oportunidades e muita gente tem dúvida. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, Tom, é um prazer estar com você aqui, com a Denise também, e falar de uma coisa super importante, né, e que pode impactar bastante na vida dessas pessoas, né. E a gente pode considerar que ainda é um tabu? É um tabu e também tem muito do desconhecimento desses desenrolares clínicos que podem acontecer, né, e aí denota a importância de uma doença crônica que tem um caráter, de certa forma, silencioso na sua forma inicial, mas que vai avançando progressivamente e depois, quando mostra a ponta do iceberg, a base já está muito grande, às vezes a gente tem dificuldade de recuperar essas funções. Então, às vezes, a pessoa está apresentando alguma alteração sexual e ela não sabe, pode estar relacionada ao diabetes. Exatamente. E é sobre isso que a gente vai falar com a Denise Franco e com o Ricardo Vita. Então fique com a gente, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Eu quero saber o que você está achando do Diabetes Cast. Esse conteúdo está sendo útil? O Diabetes Cast está começando. Pois é, durante muito tempo a gente não ouvia falar muito sobre a questão sexual de quem convive com diabetes, né? E até hoje, não só as pessoas que convivem com diabetes, as pessoas têm meio que vergonha, às vezes, de falar sobre alguma alteração que está acontecendo, até mesmo, né, no consultório médico. Eu queria saber, começando com o Ricardo Vita, que é urologista, pacientes chegam lá falando sobre essa alteração ou eles têm ainda dificuldade mesmo você sendo um especialista? Como você disse, Tom, é um grande tabu ainda para os homens, mas por outro lado, paradoxalmente, é um dos primeiros que a gente chama de drives, é um dos primeiros motivos do homem procurar realmente um auxílio médico. O homem tem aquela casca que ele não sofre, ele não tem doença, ele é o cara que suporta a família, que é o arrimo de tudo, e ele não pode ficar doente. Mas quando pega a parte sexual, ele corre para o médico. Mas ao mesmo tempo, ele chega e tem dificuldade de se abrir, né? Então é uma questão de você conseguir explorar, ter uma escuta atenta, deixar ele expor suas dores para você tentar perceber qual que é o seu problema em relação a essa parte sexual, e aí você acaba descobrindo muitos problemas como a base dessa disfunção sexual. Então, na verdade, acaba que a base sexual ali, né, a atividade sexual, quando apresenta alguma alteração, é o estopim para revelar alguns outros problemas. É isso também, Denise? Pode começar desse jeito, mas você está falando do lado masculino, mas se a gente pegar, por exemplo, as mulheres, tem muita mulher que nem descobre o que é sexualidade. Às vezes, quando chega muito tarde, até assim, passou 50, 60, chegou na menopausa ainda, aí acaba mesmo, né? E não discute sobre o assunto. Então, além de ser um tabu não só ligado à doença, já é um tabu, muitas vezes, na vida das mulheres, né? Você diz do homem porque ele vai lá procurar, porque ele descobre que tem um problema da potência sexual, mas para as mulheres, muitas vezes, ela nem descobre, ela não consegue nem verbalizar para a ginecologista dela que convive com ela desde muito Porque ela não tem parâmetro de comparação. Porque ela não tem parâmetro. E a gente tem ainda muito um preconceito de falar sobre a sexualidade, né? Como se a mulher, principalmente estou falando assim do lado feminino, a gente também tem do lado masculino, mas para a mulher criada num país onde ainda tem a religiosidade, mesmo a cultura de falar não se poder falar sobre sexo, ainda tem muito tabu sobre isso no consultório. E sem falar na endocrinologia, porque todo mundo fala assim, não, se eu não sinto é porque eu tenho um problema de hormônio. Se eu não sinto é porque eu tenho uma doença crônica. Então, muitas vezes você não verbaliza, porque você desconhece, inclusive, que você pode ter tratamento. E melhorar o seu padrão. E melhorar o seu padrão. Então, melhora a qualidade de vida, né? A gente vai falar sobre 5 problemas que podem aparecer, né? Mas é importante dizer que olha só que curioso, né? A gente tá falando de sexualidade, que tem a ver com a saúde. E a sexualidade parece que tá em outra prateleira, né?
Exatamente, e isso está tudo interligado, né? Porque ela faz parte da saúde mental e a saúde mental está correlacionada com a saúde física, né? O corpo é um só, ele vai reagir da mesma forma, tanto de cima para baixo como de baixo para cima, né? Então, você vai ter um impacto numa alteração de sexualidade, numa má formação sexual, né? E felizmente, acho que a educação sexual hoje, a partir de escolas, está um pouco melhor, né, do que era nas nossas épocas. Talvez eles... tabus maiores. Agora tem ofertado, né, uma educação sexual sem viés nenhum, né, E se fala mais, né? Eu acho que a gente consegue falar mais, né? E acho que o próprio acesso, né, das mídias todos, que a gente não tinha, né, hoje tem um conhecimento um pouco maior. Então, ao mesmo tempo pode trazer informações equivocadas ou perigosas, dependendo de como isso é abordado, mas pelo menos se fala mais. Então, talvez isso para o futuro melhore Tem uma geração sexual, melhor, né? A nova geração da nova geração, exato. E a gente está aqui com 2 especialistas médicos, professores também, né? Que podem ajudar a gente a entender mais sobre esse assunto, com um foco hoje, né, no diabetes, mas eu acho que é importante para qualquer pessoa que queira entender, né? Porque às vezes, independente da condição de saúde, a sexualidade pode ser um sinal de alerta. E quando a gente fala em diabetes, né, a gente tem algum parâmetro para dizer quem tem diabetes tem um problema, tem problemas maiores em relação à sexualidade? A sexualidade, num nome amplo, talvez nem tanto, ou de certa forma parcial, mas pensando nas funções sexuais físicas propriamente ditas. Eu gostei disso. O que é função sexual? Vamos ver. Não, porque a parte sexualidade tem a parte mental, de como você se sente, como você, né, encara a tua sexualidade. Você pode encarar de diversas formas. Talvez o diabetes não influencie nisso, que isso vem do seu background, do seu... Como você cresceu, como você cresceu, o que na tua cabeça funciona de relação à vida sexual. Agora, a função sexual clínica mesmo, né? Então a gente fala aí no homem de ereção, na mulher de lubrificação, excitação, de ejaculação, de orgasmo, de libido, tudo isso, de dor, né? De prazer, tudo isso sim pode ter uma interferência do diabetes. Acho que é isso que a gente vai comentar daqui em diante, né? E é curioso porque quando a gente fala em mulher, a mulher ela tem um médico para chamar de seu, pelo menos deveria ter logo ali na puberdade, né? Quando a mulher tem o ginecologista, que é considerado. O homem, a gente ainda tem uma resistência muito grande por conta da síndrome do super-herói, que nunca tem problemas e dificilmente procura ajuda, e não tem um médico para chamar de seu quando está na adolescência, diferentemente da mulher. E mesmo assim a gente enfrenta desafios. A gente na Sociedade Brasileira de Urologia, a gente tem estimulado muito para diminuir esse intervalo sem cuidado do menino, né? Então, o menino que entra na adolescência, até ele chegar na vida adulta e começar a ter algum problema que o leve a um médico, qualquer que seja a especialidade, ele fica sem esse acompanhamento, né? Tudo bem, tem alguns que ficam com o pediatra até 18 anos, mas a maioria não. Fica sem um médico de referência. Você vai levar direto quando você tem algum problema naquele momento. A gente tem estimulado, e não que precise ser um urologista, mas a gente se coloca à disposição que a gente seja o médico que faça essa orientação, inclusive de vida sexual, mas não só disso, mesmo para detectar um problema endocrinológico, cardiológico, seja qualquer for o problema, e encaminhar para o especialista correto, para ele ter o mesmo acompanhamento que as mulheres têm com o ginecologista a partir da menarca, ou seja, a partir da sua primeira menstruação. E a gente tem estimulado isso de forma em ações sociais, tentando cativar os pais, principalmente, que levem os meninos para algum médico de referência, como você disse. E, Denise, alguns pacientes passam a olhar e cuidar do diabetes a partir do momento em que apresentam alguma alteração sexual? A gente gosta de contar caso, né? Uhum. Então, eu acho que assim, eu vou contar um casinho para você. Tem um paciente que ele foi diagnosticado, fez o diagnóstico de diabetes aos 20 anos. Ele só procurou quando ele começou a ter o contato com um relacionamento mais estável e ele descobriu que ele não estava conseguindo manter a ereção. Aí foi o momento em que ele começou realmente a tratar do diabetes, porque ele foi no urologista para tentar entender e aí ele chegou e estava com a hemoglobina glicada muito alta. E aí foi quando o urologista falou assim, mas você não sabia? Aí ele falou assim, eu não sabia.
porque eu só sabia que eu tinha que cuidar da glicemia. E era difícil, eu não cuidava. Quando eu comecei... Porque não sente nada. Porque não sentia nada. Sentia até o mal-estar, mas você vai acostumando com glicemia mais alta. Então, o primeiro momento que ele teve um problema na potência, ele começou a buscar ajuda. É o drive que eu falei. E ele foi atrás do urologista e o urologista falou, não, mas você precisa cuidar da sua glicemia. Ele até tinha, esporadicamente ia. É estranho, porque você fala assim, nossa, mas quem tem diabetes, ainda mais diabetes faz tipo acompanhamento. 1, faz acompanhamento. Mas ele tinha que fazer, o primeiro endocrinologista que ele foi, mostrou para ele que ele tinha que tomar insulina, tomar 2 vezes por dia insulina, e essa foi a orientação que ele recebeu. Ele usava NPH, usava 2 vezes ao dia e tinha que fazer monitorização 3 vezes por dia, que foi a orientação que ele teve. E aí, ele fez isso. Só que ele estava em hiperglicemia ou estava em hipoglicemia, mas ele acabou acostumando com isso. E quando ele descobriu, na verdade, procurou ajuda, é quando ele começou a ter problema de ereção. O fato da pessoa ter o diagnóstico de diabetes já aumenta a chance dela ter, né, mesmo... porque o diabetes consiste na alteração glicêmica, né? Então, o fato de ter um diagnóstico, seja ele controlado ou não, isso deixa a pessoa vulnerável a ter essas alterações, Ricardo? Eu acho que o mais importante é a gente deixar isso bem claro, né? Que o diabetes é uma doença crônica, né? Hoje, com algumas exceções de alguns tipos de diabetes secundários, a gente consegue ter, entre aspas, uma cura, né? Com cirurgias, diabetes secundárias e obesidade, mas são casos muito nichados, muito específicos. Mas é uma doença crônica e é uma doença sistêmica, ou seja, ela atinge todo o sistema do organismo humano, tá? Então, ela vai causar alterações em todo o sistema. E a parte sexual não é diferente. Então, mesmo o diabetes controlado, você ainda tem algum tipo de alteração decorrente disso. Obviamente, com um diabetes mal controlado, como o do menino, né? Ou um diabetes de difícil controle, pessoa que até faz seu acompanhamento, mas tem alterações muito grandes, uma dificuldade de achar um ponto ótimo de medicações, eles também vão ter lesões mais rápidas, né? Vão ter uma evolução um pouco mais rápida. É uma doença, de certa forma, progressiva e silenciosa no começo. E depois você começa a colher esses frutos. Então, assim, você vai ter alterações, principalmente vasculares, dos vasos sanguíneos, né? Tanto dos vasinhos pequenininhos quanto dos vasos maiores. Você vai ter lesão do revestimento interno desses vasos, que a gente chama de lesão endotelial. Isso tudo dificulta a circulação sanguínea. E no caso do órgão genital, por exemplo, masculino, você tem uma artéria cavernosa, que é a artéria principal do pênis, que tem 1 a 2 milímetros de calibre. Então você tem uma chance de entupir, de ter inflamações e com dificuldade de circulação muito grande nessa região. E aí a microcirculação, de um enchimento ali, você tem o problema também da parte vascular, mas você tem um problema também da parte neurológica. Porque o diabetes ele vai descascar os nervos, a bainha que recobre os nervos, e essa transmissão de algumas substâncias que são neurotransmissores, então no caso da ereção seria o óxido nítrico, que ele faz o relaxamento dos vasos sanguíneos, você tem uma dificuldade da transmissão dessa substância e os vasos ficam mais contraídos, aí você circula menos ainda numa artéria que já é doente também. Então você tem uma circulação ruim por conta vascular e por conta neurológica. E daí você tem um problema que as veias não se abrem, não se fecham. As veias na hora da ereção deviam se fechar, para o sangue chegar e ficar ali... segurando. Exato, ficar no órgão lá túrgido, né, ou ereto, né? Mas você tem uma disfunção veno-oclusiva, que é o nome técnico disso, que as veias ficam frouxas. Pelo contrário. E daí o sangue escapa e volta. E daí você não consegue ter uma ereção ou manter uma ereção, como você disse, né? Que aí eles chamam também de meia bomba, às vezes. Meia bomba, exatamente. Ou perde a ereção durante uma relação. Às vezes ele consegue ter o começo, mas não consegue manter até o fim. E perde. Então você tem todas essas situações que podem levar nessa parte da impotência. E isso a gente só falando da impotência. A gente tem várias outras coisas que vão... Mas eu acho que era legal a gente deixar bem até claro para as pessoas que, assim, existem coisas que são definitivas, que a gente consegue ter que trabalhar de uma outra forma, um tratamento específico, mas que grande parte dessas coisas, elas são prevenidas com controle ou reversão com controle, né? Então, assim, não quer dizer que o diabetes, todo mundo que tem diabetes vai ter as complicações, né? Porque a gente
pode de forma alguma, não. fazer, deixar claro que tratar vale a pena. E se eu tenho já um comprometimento, eu tenho opções na terapia para poder ajudar as pessoas. Até para a gente falar de sexualidade e que eu consigo trabalhar essa sexualidade também. E é importante a gente alertar, não com o objetivo de espantar ou ficar... Pelo contrário, né? Que é o nosso objetivo aqui. A ideia é levantar um ponto para que, se isso acontecer, você possa buscar ajuda, né? Porque eu acho que essa fase é fundamental. Assim, eu acho que estamos vulneráveis. Pode acontecer, não vai acontecer com todo mundo. Isso. Mas se acontecer em algum momento da sua vida, tem o que fazer. Eu tenho que procurar ajuda. Buscar ajuda. Isso, a gente tem que procurar ajuda. Que é o fundamental. Mas vamos lá, então a gente vai elencar 5 problemas sexuais, né? Alterações sexuais aí que podem aparecer em pessoas que convivem com diabetes. Então, de uma forma simples, o que é glicose alta? Como que a gente pode elencar uma glicose alta que ficou muito tempo alta e foi ali afetando esses nervos, de que forma ela pode causar, né, esses problemas tanto para o homem quanto para a mulher? Então, como eu falei, você vai ter alterações principalmente de vascularização e de parte neurológica. Né? São esses 2 eixos principais que vão deteriorar a maior parte dos problemas. Você vai ter um componente ali no desejo sexual que pode ter uma característica hormonal, vai ter um caráter psicogênico envolvido também, né? A pessoa com diabetes, por conviver com uma doença crônica, de um tratamento de prazo indeterminado, né? A princípio, isso gera um pouco de ansiedade. Você tem duas vezes chances mais de ter depressão quando tem diabetes, né? Isso é científico também. Então, isso também pode impactar na convivência da doença, na necessidade de se medicar, de fazer um controle, tudo. Na parte de desejo sexual pode impactar, junto com os outros problemas que podem vir aparecendo ou não. Então, se a gente tivesse dar o primeiro, vamos lá. Pra gente ter uma dica. Primeiro, o que é a primeira coisa que vai no consultório e alguém pergunta pra você? O primeiro que a gente comentou aqui, que é a disfunção erétil. Tá. É a impotência. A gente está falando só para homem ou para mulher também? Para mulher, mas acho que tem que diferenciar porque o jeito que acontece é diferente no homem e na mulher. Tá, né? Como que acontece então no homem e na mulher? No homem foi aquilo que eu comentei, né? Você vai ter problema vascular, né, que os vasos vão ser mais doentes, mais inflamados, né? Isso, obviamente, como a Denise falou. Mas não é a queixa principal. Se você controlar, você minimiza muito a chance disso acontecer, às vezes não acontece. Às vezes não, muitas vezes não acontece. E se acontecer e você controlar depois, muitas vezes você recupera, é reversível. Então, essa é a importância de você ter um bom controle do teu diabetes. Isso é o mais importante de tudo. É prevenível, né? E é recuperável, é reversível numa grande parte das vezes. Em casos extremos, você vai ter uma deterioração irreversível, ok. Né? A queixa principal é a dificuldade de obter ou manter a ereção. Tá? Essa é a queixa principal, que pode ser um primeiro sintoma do diabetes, alertar para um diabetes que não tinha sido diagnosticado, ou um diabetes que foi deixado de lado e mal controlado, né? E aí quando começa a ter os problemas, é a pontinha do iceberg que eu falei, daí você vai correr atrás, né? Ou pode vir durante a evolução, aí vem outras coisas, vem envelhecimento, pode vir obesidade, dislipidemia, né? Aumento das gorduras, outras doenças que podem corroborar para que isso aconteça também. Isso pode acontecer, não pode ser só o diabetes a única causa de um problema sexual. Mas só para a gente alertar, porque eu acho que se você tem um risco de ter impotência, aumenta o seu risco de ter uma doença do coração. Então, o urologista também tem que estar atento. Se essa pessoa que tem diabetes chega pra gente com a queixa de impotência, ele pode estar como se fosse um sinal preditório que vai acontecer, assim, você tem que olhar o coração daquela pessoa, não só a impotência. E tem algum estudo que mostra um período, por exemplo, que isso pode acontecer? Em geral, ele já tem, se você tem uma impotência, você pode ter uma doença coronariana já instalada, que começou de 3 a 5 anos antes. Então, se eu trato o coração de quem tem impotência e tem diabetes, eu posso estar tratando, na verdade, eu tenho que investigar se ele não tem uma doença coronariana. E eu posso evitar um infarto, por exemplo, ou um AVC, se eu tratar a impotência
e ao mesmo tempo pesquisar a saúde do coração. Então, por isso que, me corrija se eu estiver errado, mas o uso de alguns medicamentos para aumentar a ereção, o tempo de ereção, por isso que existe um mito, mito não sei se as pessoas elas comentam, né? Um ditado popular, se você usar o azulzinho, pode ser que você tenha um infarto. Tem alguma relação, então, com isso? Não, assim, se a pessoa tem um altíssimo risco, pode vir a acontecer. Não tem como predizer quem é essa pessoa. Tá. Obviamente, se você detecta uma doença coronariana, você vai ter um cardiologista cuidando, ou um clínico cuidando, né? E a gente vai conversar, saber se existe um risco alto disso acontecer. Se a pessoa já teve eventos, o risco é maior. E aí você vai ter um cuidado maior e eventualmente nem pode, né? Até 6 meses de um evento, você teoricamente nem pode usar esse tipo de medicação. Mas o que é mais importante é assim, se você está preocupado, não deixar de comentar isso com o seu médico. Porque eu acho que é assim, a hora que você tem um evento coronariano, você tem uma doença do coração ligada ao vaso, muitas vezes a pessoa fala assim, acabou minha vida. E acabou minha vida sexual. E não quer dizer isso. Porque muitas vezes muitas vezes não, sempre eu posso discutir isso dentro da consulta. E aí, falar assim, olha, não esquecer que o coração não é um fator determinante de você não ter sua vida sexual preservada. E não necessariamente você precisa fazer uso dessas medicações. Você tem outras estratégias de recuperar a tua potência que não são farmacológicas, né? Ou até farmacológicas injetáveis, né? Ou bombas a vácuo, ondas de choque, que podem recuperar a vascularização peniana e melhorar a performance sexual nessa questão da ereção. E quando você fala da mulher com impotência? A mulher já funciona de uma forma diferente, né? A mesma doença vascular, a mesma doença dos nervos, né? Vai causar tanto no clitóris, quanto nos pequenos lábios, quanto na própria parede vaginal, né? Uma falta de lubrificação, uma falta de excitabilidade, de sensibilidade, né? E isso pode levar a uma dificuldade de se excitar, de chegar no orgasmo, né? Do ressecamento vaginal te dá dor durante a penetração e isso causar, consequentemente, não só uma distorção de prazer e dor, né? Que é uma coisa que limita a mulher, como também uma contratura crônica da musculatura toda ali que envolve a região genital, anal e urinária, né? Que é o assoalho pélvico. Você tem um assoalho pélvico hiperativo, contraído, e isso gera uma dificuldade da mulher relaxar e, consequentemente, ela pode ter tanto nunca chegar ao orgasmo, como até perder toda a libido dela, né? Então você tem esse tipo de alterações que vem pela mesma raiz, mas acontece de forma diferente. O homem precisa de uma ereção, a mulher precisa de lubrificação e excitação. Uma das coisas que vem muito de comum no consultório é a queixa, muitas vezes, de falar sobre a impotência aí feminina, ela está muito mais ligada, muitas vezes, à dor na penetração, ou ainda é muito comum a queixa de infecção urinária de repetição. Isso é outra coisa aí, que distorce, se tem infecção urinária de repetição e ela correlaciona, por exemplo, toda vez que tem relação sexual, dependendo inclusive da faixa etária, né, que nós estamos falando, e ela correlaciona, olha, eu vou ter relação, eu vou ter infecção. E aí eu descompenso o diabetes. Aí eu tô com diabetes descompensado. Então, muitas vezes, pode ser um fator, vicioso, né? até inclusive para ela não buscar ter a vida sexual dela e não só a parte de infecção urinária, como das infecções vaginais, né? O diabetes ele vai desequilibrar a flora vaginal. Número 2, a gente pode colocar? Pode colocar. Segunda alteração? Acho que a gente já tá no 4. O que a gente falou, então? Vamos lá. Impotência masculina, disfunção sexual feminina, libido. Isso. E agora infecções só falta ejaculação retrógrada. Infecção, então, é o quarto problema, então, que a gente pode... A mulher pode ter também, da mesma forma que se aumenta a glicose dentro do trato urinário, e isso vai aumentar a proliferação de bactérias e facilitar as infecções, você vai também ter maior
produção de liberação de glicose também no muco vaginal. Você tem uma glicação das proteínas, né? Você tem uma saturação de glicose nas proteínas que produzem o muco vaginal, e isso faz com que os fungos e os lactobacilos se proliferem, que eles são da flora vaginal normal, eles funcionam ali num equilíbrio, mas quando eles se proliferam, eles desestabilizam esse equilíbrio e daí vem as secreções, né, que é o corrimento. E o corrimento, pelo odor, pela presença, também limita o desejo da mulher. Ela se sente retraída porque ela tem vergonha, né? Pode incomodar o seu parceiro ou sua parceira, sua parceria, né, em geral. Isso pode ser um impacto psicológico também, uma limitação psicológica da própria libido dela, né? Então, tanto o ressecamento vai ter impacto da glicose, né? E aí se altera a flora vaginal, como a Denise falou, a parte urinária também. Você tem, né, não só no diabetes que está mal controlado, como algumas medicações para o diabetes, acho que ela podia comentar, elas liberam a glicose dentro da urina, e isso predispõe a mulher a ter mais. Daí a mulher que tem vida sexual ativa, independentemente da sua parceria, ela pode ter alterações anatômicas, né? Uma prega ímeno-uretral, é um resquício do ímen que quando rompeu ficou grudadinho na uretra, e toda vez que tem uma penetração, essa prega faz com que a uretra raspe, seja no pênis, seja em qualquer coisa que esteja penetrando, e escarifica. Aí você diminui toda aquela barreira imunológica de proteção, né? E fica muito mais fácil de você ter invasão de micro-organismos, né? Você pode ter carúnculas, são pregas vaginais que funcionam como uma próstata no homem, de obstrução. E o xixi, quando bate, ele espalha e ele escarifica todo o meato, porque o meato uretral, ele é uma mucosa, que nem o vermelhinho do nosso olho, é muito sensível. Então o xixi batendo ali, ele vai escarificando, quebrando uma barreira de glicosaminoglicanos, que é uma substância protetora, uma camada protetora, e aí você diminui o muro de proteção, e aí os bichinhos pulam um muro muito mais fácil. E aí eu acho que as medicações que ele falou, acho que é importante a gente comentar. A gente tem tratamento para diabetes tipo 2, né, que joga mais glicose para fora, né? Joga o açúcar para fora e na urina. E aí com isso você vai facilitar, se eu estou mais descompensado, você vai facilitar aquele meio de cultura para crescimento dos fungos. Então, quando a gente está falando em fungo, candidíase é algo comum, então, que pode acontecer? É o mais comum de todos, né? Tanto em homem quanto em mulher. Tanto em homem quanto em mulher. E que você pode ter uma contaminação, né? Então, se você tem a mulher que está mais propenso, ou está tendo um quadro de candidíase, o parceiro pode ter, a parceira também pode ter um aumento de infecção, de chance de infectar. O que a gente não considera uma IST, porque a cândida ela faz parte da nossa flora normal, então não é uma coisa que é contraída de fora, mas quando está exacerbado, você potencializa a ocorrência na parceria. Você amplia também a chance da outra pessoa, que mesmo não tendo diabetes, de ter a candidíase. Sim, porque a relação tem traumas, tem microtraumas, né? Então você abre portas para esses micro-organismos proliferarem e entrarem mais profundamente nos tecidos. Você falou sobre ISTs. Tem algum que pode ser mais favorável? Aliás, a pessoa com diabetes predispor mais? Olha, o diabetes não controlado, mal controlado, você tem uma chance de ter infecções em qualquer lugar do organismo um pouco maior, né? Então você vai ficar predisposto mais, mas isso tudo depende de comportamento, de estilo de vida sexual. Né? Herpes, por exemplo, que é algo que as pessoas também têm muitas dúvidas, tem alguma relação? Herpes genital? Sim, se você tem uma doença mal controlada, o diabetes, por isso que é mais uma vez importante. A gente pode aumentar assim, as pessoas que têm diabetes, se tem um controle ruim, você pode ter mais risco de ter uma depressão do sistema imunológico. Você está mais apto. Lembra do Covid? Que a gente costumava falar? A imunidade está mais baixa. Isso. Tá. E a gente costumava sempre chamar atenção. Olha, quem tem diabetes e está descompensado tem maior risco de contrair uma infecção. Inclusive, na época, a gente falava muito isso do fator, que as pessoas estavam sob risco de ter mais o Covid grave, né, um quadro grave de Covid, quando tem associado aí em diabetes, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, do diabetes tipo 1, que é uma doença já imunológica, mas imune. A gente ter uma doença imunológica não quer dizer que você está sempre com o teu sistema imunológico rebaixado.
São diferentes as situações, né? Então, quando a gente está mais descompensado, você está mais propenso a ter ter um sistema de defesa comprometido, né? Porque a gente tem que separar. Não quer dizer que eu tenho uma doença autoimune, por exemplo, eu tenho hipotireoidismo ou hipertireoidismo, eu tenho mais chance de ter infecções, né? Se eu tô compensado, eu não tenho. Você reduz esse risco. Eu reduzindo porque eu tô, na verdade, falando de duas coisas diferentes. Eu posso ter um sistema imunológico que reconheceu algo como estranho e atacou. Isso não quer dizer que o meu sistema imunológico inteiro de defesa do organismo tá comprometido. Ele tá comprometido, tá? Tem o quinto? Tem o quinto. É o quinto. Eu quero saber esse quinto, viu, Tom? Esse acontece nos homens, que é a ejaculação retrógrada. Ou seja, o homem tem um orgasmo, porque o orgasmo é cerebral, né? Vem de um controle cerebral, um gatilho cerebral, mas ele tem um orgasmo seco. Ele não ejacula. Na verdade, ele ejacula, mas vai tudo para dentro da bexiga. Né? Por que isso acontece? Mais uma dá vez... para perceber aquele momento do... Ou não dá? Dá para perceber, porque ele sente que não sai nada, a gente percebe a passagem do... Mas ele tem orgasmo. Sim, a gente percebe a passagem do esperma pela uretra e a esterilização você também sente ou você vê, né? Dependendo de onde você está fazendo a sua ejaculação, né? Mas... o que acontece? Mais uma vez é a questão neurológica, né? Aquela capinha dos nervos que é desencapada e daí não vai transmitir outra substância, daí nesse caso é do sistema simpático, que é a noradrenalina, né? Que produz nosso sistema de adrenal, é a noradrenalina que não vai lá e não vai fechar a entrada da bexiga, a saidinha da bexiga, na verdade, né? Que é o colo vesical, que durante o orgasmo, teoricamente, essa saída da bexiga ela tem que fechar para todo ejaculado ir para frente, para fora do pênis. E como não consegue fechar, ela fica aberta. E é uma porteira muito maior do que o canal peniano ali. Então, é muito mais fácil ir para trás e voltar tudo para a bexiga do que para frente. Isso não é um problema, a não ser que o homem tenha esse fetiche, esse desejo, essa fantasia de ejacular, enfim. Tem alguns que têm esse tipo de preocupação, se incomodam, ou aqueles homens que ainda têm um planejamento familiar de ter filhos. E daí, nesses casos, existe a forma de colher essa urina pós-ejaculação, centrifugar, para colher os espermatozoides e ter que fazer uma reprodução assistida. Aí, para eu só saber isso, posso fazer essa pergunta? Pode, claro. O diagnóstico, então, assim, ele não tem nunca a ejaculação... Anterógrada, para frente. Isso. Ou não, ele tem, a partir do momento que você tem, sempre nesse comportamento vai ser mais frequente ter? Mais uma vez, se ele tem um diabetes que já avançou, que já chegou nessa neuropatia, ou seja, essa doença neurológica, né, já que vai ser disseminada, isso aqui vai ser só mais um ponto, ele não vai se manifestar só com isso, né? Possivelmente ele vai ter uma dificuldade enquanto ele não se controlar. Quando ele se controlar, pode... né, reencapar a mielina ali toda dos nervos, ele pode voltar a ter. Existe, sim, essa intermitência, tá? Dele ter algumas ejaculações que sai o ejaculado, o esperma, né? E outras que vão ser secas, né? Que ele vai ter o orgasmo, a sensação ele vai ter igual, tá? No homem, ele vai ter igual, diferentemente da mulher que altera um pouco. Mas ele pode ter alguns momentos com ou sem a eliminação do esperma. Tá? Então isso pode acontecer. E às vezes também é uma queixa que pode incomodar esse homem, mas só para constar ali. Não, e é uma queixa e também pode afetar a autoestima, tem outras questões. Exatamente, que é aquela parte psicológica. Não, e se a gente falar se a gente falar, inclusive, em relação a querer ter filhos, coisa assim, até uma programação... E vem do diabetes tipo 1, que às vezes vem de muito jovem, que às vezes o homem chega já na vida adulta, quando ele está tendo um planejamento familiar, e eventualmente isso pode acontecer. Não é super comum, mas acontece. E é importante a gente saber que pode acontecer. E que tem tratamento, né? Que você pode tratar, que essa é a coisa mais importante, né? Agora, para a gente finalizar, 35 minutos de conversa passou tão rápido, a gente ficaria aqui muito mais tempo. Mas, Ricardo, se você pudesse falar, então, deixar uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando, né, o Diabetes Cast e se interessou sobre esse assunto de sexualidade, tem dificuldade de falar sobre isso, tanto com alguém da família, com seu parceiro, sua parceira, ou com o médico, né? De procurar ajuda médica. O que você diria para essa pessoa, principalmente se ela tem diabetes e ela não está cuidando desse diabetes? O primeiro ponto é você ter um acompanhamento regular com um especialista, né? Então,
é imprescindível que esse diabetes seja bem controlado com endocrinologista, né, que consiga fazer o ajuste fino da tua doença, que você possa ter controlado para minimizar todos esses problemas que a gente conversou. Caso venha a ocorrer essas alterações sexuais, alguma delas, ou várias, ou as infecções, procurar um especialista também da área, né, seja urologista ou ginecologista, né, que possa te ajudar. E não ter vergonha de conversar sobre isso. Faz parte da tua saúde, do teu cuidado em saúde. Então faz parte conversar, se abrir, né, explicar suas limitações, suas dores, né, o que está te incomodando mais, o que são as suas prioridades, porque a gente tem várias estratégias para melhorar, para tentar melhorar, tentar retornar ao seu padrão normal. Então acho que o mais importante é controlar bem e, se caso aconteça, você tem a quem recorrer, né? Procurar um médico especialista que pode te ajudar a recuperar a tua função sexual da melhor forma possível. Denise Franco, o que você diria? Acho que depois que meu querido colega já falou, acho que ele já chamou a atenção a coisa mais importante. Eu acho que assim, a gente tem... A vida sexual faz parte da nossa saúde mental. Isso. Né? Então, procurar ajuda, porque a gente pode melhorar. Não é porque você tem diabetes que a gente não pode ter uma vida sexual saudável. E vida sexual é saúde também, saúde. né? Totalmente. Temos que só reforçar isso, porque O corpo muita é um gente... só. Exatamente. Mente, corpo e alma. Exatamente. Ó, vamos fazer o seguinte, ó, para quem ficou com alguma dúvida relacionada a esse tema, o Ricardo está convidado para voltar mais vezes. Denise está sempre aqui. Prazer. Vai ser importante esclarecer mais dúvidas. Pode deixar seu comentário, se inscrever aqui no canal, seguir a gente no Spotify, que a gente está com conteúdo exclusivo, nas redes sociais também. Quero agradecer a todos, Ricardo, Denise, pela participação, pelo bate-papo, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, gente.